Tá gravando já? Legal. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui dividir com vocês algo muito importante para mim. Na verdade, eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Eu hoje vim aqui falar com vocês que eu estava numa busca muito grande por uma oportunidade comigo mesma. Aí você pode estar se perguntando, como assim? Não entendi. É porque a gente sempre fica buscando oportunidade em tudo, com as outras pessoas, buscando oportunidade em algumas áreas, né? Buscando oportunidades materiais, financeiras, espirituais, enfim. E quando eu vim para cá, pro lugar que eu moro, porque eu moro em São José do Barreiro, na Serra da Graúna, uma zona rural bem afastada. E aqui eu sou bastante feliz, que é um lugar muito bonito, muito favorável para pessoas que querem fazer essa busca, essa reconexão consigo mesmo. Minha casa é bem humilde, eu sou muito feliz aqui, bem aconchegante, é tudo que eu preciso. Então você não vai ver luxo nunca nos meus vídeos. E de repente você pode olhar no meu canal e falar, mulher doida, né? A miscelânea, não tem nada definido. Infelizmente, meu canal é isso aí. Mas, na verdade, até hoje eu não descobri exatamente o que eu quero fazer nesse canal. Mas a importância das coisas que eu coloco aqui, de repente, para algumas pessoas pode não ter importância nenhuma. Mas, como que eu vou explicar? Eu acho que para algumas pessoas tem. Porque hoje, por exemplo, o mal do século são pessoas que procuram um caminho, um lugar, né? Concluem uma fase da vida e não conseguem se encontrar. E isso muitas vezes leva as pessoas a desistirem, né? Mas eu estava quase desistindo e de repente eu resolvi lutar. Vindo para cá eu consegui um pouco mais de saúde. Eu perdi quase, eu devo ter perdido, porque eu não me pesei agora, mas a última vez que eu pesei eu tinha perdido quase 30 quilos, agora eu já devo ter perdido uns 30 quilos, né? Sem fazer cirurgia, somente mudando a minha alimentação, meus hábitos, mas tudo de uma forma bem legal, assim, bem permanente, porque eu nunca quis fazer nada que eu começasse a fazer e depois não conseguisse. Então eu fui dosando as minhas necessidades com as minhas condições, né? E tá dando bem certo. O que aconteceu hoje? Hoje eu tive assim um despertamento, um insight, assim, sabe? Eu descobri que o que eu vim buscar eu consegui resgatar, que é a Sandra que começou a entender a vida na adolescência, na juventude e hoje se reencontrou como um ser humano individual. Veja bem, não um ser humano que só pensa em si mesmo, mas um ser humano que precisa pensar em si também. Eu tive 4 filhos, na verdade 5, perdi um, né? Criei meus filhos, minha família, de repente cada um foi viver a sua vida e eu fiquei meio perdida na história. Estava doente, física, espiritual, emocionalmente. E a única coisa que eu queria era me reencontrar, porque dentro de toda aquela confusão eu sabia que viver comigo valia a pena. E hoje eu fiquei muito feliz, porque de repente, veja bem, eu fazendo esse vídeo para que você não desista, porque vai acontecer. Vai ter aquele momento que vai te dar um start e você vai perceber que você se reencontrou. E quando você perceber isso, você vai se sentir muito forte, muito feliz e nada perdida. Por quê? Porque você vai unir aquilo que você era, a sua autoconfiança, a sua leveza, a sua alegria,
aquela pitadinha de responsabilidade, irresponsabilidade que você tinha com a sua experiência, a sua responsabilidade que você adquiriu ao longo dos anos. Só que às vezes, para algumas pessoas, inclusive eu queria falar para você que se esse vídeo não for para você, tudo bem, não tem problema. Mas eu acredito que muitas pessoas vão desfrutar dessas palavras que eu vou dizer aqui, entendeu? E vai demorar, tá? Você vai demorar, então se você tiver com pressa, se você tiver atrás de uma coisa mais rápida, você não vai conseguir ver esse vídeo, porque ele vai demorar um pouco. E eu não vou ficar chateada com você se você não ver o vídeo. Mas eu queria dizer, assim, que... Como que eu posso te falar? A reconexão humana é algo muito valioso. E muitas pessoas se perdem no caminho porque elas não conseguem fazer essa reconexão. Porque a gente passa por uma série de processos, né? É o processo da rebeldia, é o processo da aceitação, é o processo de você se colocar numa posição de questionamento, depois de aceitação, enfim, negação. O ser humano tem essas fases na vida. Mas o que não pode acontecer é você descobrir a sua identidade. Depois que você descobre a tua identidade, você ter que esquecer de muitas coisas, né? E isso faz com que a gente vai se tornando cada vez mais apagado, cada vez mais confuso, cada vez mais resignado. Aí cada um tem um prejuízo. Algumas pessoas têm depressão, outras pessoas são revoltadas, metem os pés pelas mãos, fazem escolhas ruins, enfim. O que eu quero dizer para você é que a essência do ser humano, ela é algo muito valioso. E quando a gente consegue se reconectar nessa vida com quem nós somos de verdade, parece que tudo volta a fazer sentido. Você se transforma numa pessoa melhor porque pessoas felizes conseguem ter melhores relacionamentos e ter coisas melhores para oferecer. E isso, graças a Deus, está acontecendo comigo de uma forma muito bonita. Foi algo assim muito gradual, muito devagar. Eu tive vários processos, mas eu digo para você que aconteceu, está acontecendo e está sendo muito bom para mim. Eu queria que você absorvesse tudo que fosse importante para você nesse momento, porque eu sei que eu querer fazer esse vídeo nesse momento não é por acaso, porque eu não estava preparada, eu não tinha me programado para fazer esse vídeo. Eu parei o que eu estava fazendo para fazer esse vídeo, então o universo, ele traz a você oportunidades para que você possa fazer uma coisa boa no momento certo para as pessoas certas. Entendeu? Então eu acredito que não é em vão. E a gente tem uma poderosa ferramenta na nossa mão hoje, que é o fato da gente ter a oportunidade de falar para pessoas do mundo todo, né, em questões variadas e diferentes, de interesses variados. Então hoje eu estou falando para você da questão humana. Não somente da mulher, mas de qualquer ser humano que chega aos 50 anos, que eu tenho 54 anos, mas chega aos 50 anos, uma época de muita esperança, uma época de muitas expectativas, e de repente se depara com uma situação onde ela pergunta: e agora, para onde eu vou? Então eu quero te falar o seguinte: nesse momento eu quero te dizer que a tua busca precisa ser uma reconexão com você mesmo, com seus sonhos, com seus objetivos, com tudo que você acreditou um dia e de repente você deixou de acreditar, principalmente com as suas habilidades e as suas convicções, que muitas vezes você não pôde acreditar nelas porque você tinha necessidade de cumprir um outro propósito. Então, nesse momento, você que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, é o seu momento. É o momento de você retomar os seus objetivos. Porque quando você se coloca numa situação que outros dependem de você,
que você não pode se direcionar para aquilo que você gostaria que fosse, esse momento ele simplesmente dá um pause, fica ali, em stand-by, esperando. Só que a gente esquece disso e a gente se apaga, porque a nossa essência também fica ali. Então hoje é um momento de despertar, é um momento de retornar, é um momento de voltar a querer, de voltar a acreditar, de voltar a sorrir, de voltar a ser feliz, de voltar a sonhar e de voltar a apostar em coisas que você antes não podia. Ah, mas só vai acontecer isso então quando eu... Não. Cada um no seu nível, né, de absorção, possibilidade. Porque às vezes nada te impede, o que te impede é você mesmo. Eu estou falando do meu caso. Do meu caso. Que tive um tempo que eu não deixei de viver. Eu vivi. Mas eu vivia 80% da minha vida em prol de fatores externos. E quando todos esses fatores externos se resolveram, eu fiquei realmente perdida. Porque a gente vicia em fazer algo. Quando você faz durante muito tempo, aquilo se torna algo fundamental, necessário para a sobrevivência. E quando isso termina, está tão mecanizado dentro de você que você já não consegue mais tomar uma decisão sem ter aquela postura que você teve os anos todos. Deixa eu tentar simplificar ao máximo, porque eu falei que o vídeo vai ser longo, mas eu não quero que seja maçante, quero que seja funcional. O único objetivo de eu parar hoje para fazer esse vídeo e falar com você que está aí do outro lado é mostrar para você que não está perdido, que há possibilidade sim, tenha você a idade que for. Então, as coisas simples, aquilo que a gente se colocou tantas vezes, né, para que fosse algo que fosse o sentido da tua vida, elas perdem totalmente a importância quando a gente se desdobra para poder alcançar um monte de coisa que não é exatamente aquilo que você precisa. Então, isso não acontece só com mães, isso não acontece só com pais, isso pode acontecer até com jovens, com pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de experiência maior no sentido de ter que parar a sua vida por alguém. Vamos colocar assim. Eu estou falando no sentido geral. Seja qual for a tua história, você precisa se reconectar com você o máximo que você puder, no instante que você tiver. Não precisa esperar. É preciso haver reconexão. Porque tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem fazer a sua função, cumprir o seu papel, sem se deixar monopolizar por nada e nem por ninguém. E isso é necessário para que o ser humano possa cumprir o seu trajeto, possa cumprir o seu propósito. E isso está ligado a várias áreas da sua vida. Você pode estar, de repente, preso a uma questão religiosa. Você pode estar preso a uma questão pessoal. Você pode estar preso a uma questão de timidez. Você está entendendo? Não é só um ponto a ser observado. Eu vim falar, em suma, da reconexão que nós temos que ter com nós mesmas. Nós mesmos. Uma conexão que precisa ser constante. A gente precisa entender que a nossa necessidade de estar bem como é que eu vou colocar? Essencial. Ela deixa de ser importante para ser essencial. Porque a essência do ser humano, ela é uma só. Eu sou uma essência, você é outra essência. E a nossa condição de vida precisa estar intimamente ligada a isso
para que a gente possa render o máximo que a gente puder na nossa vivência. Porque se você não consegue se conectar com você mesmo, você está sempre seguindo o caminho do outro. Você está sempre sendo sugestionado. E, na verdade, o que a gente precisa é pegar bons exemplos, boas essências, bons resultados e inserir em quem nós somos. Porque todos nós temos o nosso valor. Todos nós, não existe a pessoa que é mais do que a outra. Nós temos o nosso valor. Nós temos a nossa essência. Então, hoje eu quero falar para você, se existe algo importante na vida de qualquer pessoa, é a própria essência dela. Eu consegui me reconectar comigo mesma. Reconectar com a Sandra, que não tem preocupação com outra pessoa, ou outra coisa, ou outro assunto maior que com ela mesma. E isso me fez muito bem. Se você conseguir fazer isso, se a sua mente conseguir chegar nesse estágio, até mesmo o seu corpo, a condição física, eu digo isso porque as doenças psicossomáticas, as doenças que vêm das nossas psicoses, das nossas neuras, elas são transferidas para o nosso corpo. Então, de repente, você tem pressão alta, você tem labirintite, você tem uma série de mazelas, uma série de enfermidades que estão ligadas à sua mente. Passa a ser orgânico e precisa muitas vezes ser tratado com medicamento, sim, alopáticos, homeopáticos, enfim. O ponto é como está a sua essência. O que você tem feito para trazer de volta, começar a se ressignificar novamente. Você precisa ter significado para você mesmo. Você precisa parar de se moldar no que o outro pensa, o que vai acontecer com o outro se você, de repente, tomar uma decisão. Você está entendendo? Às vezes a gente precisa fazer essa escolha, porque na nossa vida não tem como. Para cada escolha é preciso uma renúncia. Isso é fato. Vou tirar aqui um pouco da luz, porque está dando muito reflexo. Vamos ver aqui. Minha casa é simples, tá, gente? Eu tô fazendo ainda, mas o objetivo não é mostrar minha casa, nem dizer para você que ela é bonita. Eu tô aqui para chamar a tua atenção para algo muito maior. Então, dentro do aspecto moral, nós precisamos cumprir um protocolo de vida de acordo com as escolhas que a gente faz. Se você escolhe ser mãe, você precisa cuidar. Se você escolhe ser esposa, você também precisa cuidar e ser cuidada. E muitas vezes, a gente cuidar e ser cuidado traz alguns prejuízos. Porque a gente se doa demais e fragiliza demais a gente mesmo. Então, no momento, o que a gente está colocando aqui é a questão da individualidade vista de forma positiva, para que a gente possa ser mais funcional, para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa viver mais. A posteridade sadia, ela vem com o processo de uma vida boa, processo de uma vida bem vivida. E isso hoje é raro. Isso hoje é algo muito raro, por causa de todas as questões. Nós temos questões atmosféricas, nós temos questões financeiras, nós temos questões de relacionamento. Não é fácil viver. Não é fácil levar a vida. Mas quando a gente chega nesse patamar de viver mais de meio século,
é porque a gente acertou em alguma coisa. Então, quero dizer para você hoje o seguinte: se procure até que você se ache. Se procure até que você se encontre, porque vai te fazer muito bem. Aí muitas pessoas vão dizer assim: nossa, mas olha, eu hoje sou muito melhor do que o que eu era há 10, 20, 30 anos atrás. Ótimo! Então esse vídeo não é para você, ou é para você, para que você possa deixar nos comentários. Eu não me importo com as pessoas que venham assim, eu nem vou ver como a pessoa discordar. Eu vou ver como a pessoa querer somar com as suas informações. Porque eu tô aqui para a gente poder trocar informações. Então, se você tem algo dentro de você que você possa somar nisso que eu tô falando, vai ser muito bem-vindo nos comentários. Deixa aí teu comentário, sem problema nenhum, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que hoje é dia de buscar verdadeiramente a base da sua satisfação. A palavra é essa. Porque muita gente sobrevive, muita gente permanece, mas muitas vezes a gente faz isso de forma obrigatória e insatisfeita, e a gente acaba deixando de viver o melhor que a gente pode viver. Já teve dias que eu pensei, quando eu acordava, que eu falei assim: hoje é menos um dia na minha vida. E isso era muito triste. É muito triste você acordar sem perspectiva a ponto de você pensar que você tem menos um dia de vida. Enquanto que o objetivo é você dizer: que bom, graças a Deus eu tô viva hoje, né? Então eu queria deixar para você que você possa hoje reacender a vontade de viver. Você que está de repente ouvindo isso, está se sentindo deprimido, chateado, angustiado, encurralado em você mesmo, nas escolhas que você fez. Não desiste. Se acha, se procura. A criança, eu acho que o melhor momento, a melhor forma de você se encontrar, dependendo do seu estado, é você lembrar de você o mais novo possível. Porque a criança é muito simples, é muito autêntica e ela é assim, muito grata. Então tudo que acontece com ela não precisa ser muito, mas tudo que é bom, as lembranças boas, elas adoçam a nossa vivência. Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, como que é gostoso, como era bom chupar um picolé, como era bom tomar um iogurte. Quem é da minha idade e viveu assim numa classe menos favorecida como eu vivi, sabe como era difícil ter um iogurte em casa, ter uma uva, uma maçã. Na nossa época, para quem era pobre, isso era uma fruta que não chegava na nossa mesa. E hoje isso é tão assim comum, né? Não para todo mundo, eu sei, mas é algo assim menos difícil, né? Então, sabe, eu vou falar de uma coisa simples. Sabe aquele momento que você tomava aquele iogurte? E que aquele sabor te fazia se sentir muito legal? Você sabe, aquele momento de presentes, que você de repente ganhava uma bonequinha de plástico, daquele plástico durinho, né? Daquela bonequinha, que aquilo era assim fantástico para você. E aí, de repente, começava a frustração, porque você saía com a sua bonequinha e a vizinha da frente tinha ganhado a bicicleta. Então, esse é o processo que faz com que a gente esqueça o que realmente a nossa essência precisa para ela permanecer. A gente precisa somente de estar bem com a gente mesmo. Eu costumo dizer que o maior patrimônio do ser humano é ser livre. E a gente perde a liberdade a partir do momento que a gente começa a se moldar por uma série de coisas que não sejam as nossas necessidades reais. A gente começa a se moldar pelo financeiro que a gente não alcançou.
A gente começa a se moldar pelo relacionamento que a gente nunca conseguiu ter. E quando, na verdade, tudo que a gente precisava estava dentro da gente mesmo. E eu hoje estou descobrindo isso, redescobrindo isso. Eu quero partilhar com você que está perdido. Eles estão no mesmo lugar. Existe, para muitas pessoas que são cristãs, eu quero deixar... Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre as dracmas perdidas. Eu acredito que o significado dessas dracmas para as pessoas seja exatamente cada um achar a sua essência. Cada um achar as riquezas que elas têm dentro de si. E para você que de repente está me ouvindo e está pensando, poxa, mas isso está tão assim, sabe? Tá tão difícil de entender, eu não tenho como te explicar, você precisa buscar isso dentro de você. A única coisa que eu posso falar para você de fato é que é possível sim se encontrar e ressignificar a tua vida quando você se vê numa situação que você olha e não encontra nada e ninguém onde você pode se apoiar. Onde nada te satisfaz, onde tudo te deixa triste. Eu espero sinceramente que esse vídeo alcance as pessoas certas nesse momento. Porque vai ser algo fantástico que elas vão sentir. Que elas vão sentir aquilo que eu estou sentindo agora. Quem se reencontra é leve. Quem se reencontra fica em paz. Depois da liberdade, o patrimônio do ser humano, o maior patrimônio do ser humano, que é o livre-arbítrio que todo mundo tem, a paz vem a ser o maior alicerce para uma vida feliz. E quando eu falo em paz, eu falo de uma paz que independe de fatores externos. E não estou dizendo para você que eu estou no nirvana, que eu alcancei essa paz. Eu estou dizendo para você que eu estou buscando. E eu queria muito que você acreditasse que se você buscar, isso vai trazer para você uma série de fatores que vão melhorar a tua vida. Que não vai depender do financeiro, que não vai depender do médico, que não vai depender de ninguém. Vai depender somente de você. Quando você se encontrar e o seu equilíbrio for a base das suas decisões, você vai ver que as coisas vão mudar de figura. Aí você pode dizer, como que eu vou conseguir isso? É simples. Basta você confiar que você não veio nessa terra para ser infeliz e nem para fazer ninguém infeliz. Porque muitas vezes a gente se coloca na posição de vítima, culpa o outro, quer destruir o que o outro tem, porque você não consegue chegar no ápice daquilo que você gostaria de ter feito. Isso não vai solucionar a tua vida. Bengalas como aguardentes, bebidas, cigarro, drogas, prostituição, fofoca, sei lá. Essas bengalas, elas são areia. Você nem vai conseguir ficar apoiado nelas. Porque elas não existem. Elas são ilusões. A realidade está aqui, ó. Em você, na sua vida, na sua força. Em todas as vitórias que você teve. Tudo que você conquistou. Porque para as outras pessoas, sinceramente, pode ser nada. Mas quem conquista sabe como é difícil passar por uma dificuldade e daí por diante continuar caminhando. O aprendizado que traz pra gente, só a gente que viveu aqui sabe. Então, querido, querida e querido que tá me ouvindo hoje, não importa a tua idade, põe isso na tua cabeça. Você pode e deve se procurar, se reencontrar e se ressignificar novamente. Não existe por que desistir. Se existe algo que seja uma dificuldade na sua vida, isso é fato.
Por mais difícil que seja a tua situação, sempre vai ter alguém numa situação mais difícil que a tua. Então, entenda. Basta você querer, dentro das suas possibilidades, que você pode se fortalecer e ser muito maior do que você gostaria de ser. Não para a opinião alheia, não para quem está te observando, para você. Para você, eu estou falando que você precisa ser para você. Esquece a opinião dos outros. Traz para você, dentro da visão externa, somente aquilo que for construir algo em você. Isso é a essência da vida. Nós estamos aqui num processo de vivência, aprendizado, erro, acerto, busca, doação, absorção. Nós precisamos, nós doamos, nós buscamos estar ativos, vivos e felizes. Todo mundo quer a mesma coisa, seja qual for o caminho que tome na vida. De repente, você toma um caminho que vai te atrasar um pouco. De repente, você está indo por um caminho que é errado. Mas isso não significa que você não pode voltar e recomeçar. Busca dentro de você a sua essência. Quem é você? E começa a fazer isso. Se você é muito novinho, tá vendo esse vídeo, muito novinha, começa a fazer isso agora. Porque quando você chegar na minha idade, você já vai estar escolado em entender que você é muito mais você. Que melhor do que você para estar com você, não tem. Porque eu tenho uma casa, um lar abençoado, eu tenho um esposo que eu amo muito e a gente se dá muito bem. São 35 anos de vivência. Eu vivo com ele mais do que eu vivi sozinha. Mas eu não vou conseguir ser para ele tudo que ele é para mim se eu não estiver bem comigo mesmo. Eu acho que é isso que eu queria te falar. Reconecte-se com você mesmo. Falando em questões espirituais, não siga padrões, dogmas. Não. Cada um tem a sua essência, ligação com o divino, ligação com Deus, de acordo com a convicção que está em você. Não deixem ditar para você o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Existem várias linguagens onde as pessoas conseguem se reconectar com Deus. Então, dentro da sua condição, da sua absorção, da tua fé, faça com que isso venha valer para você. Além de fazer bem para você, que a partir daí você possa ser um canal de bênção para outras pessoas, um canal de luz. Existem várias formas de você se colocar para uma pessoa. Às vezes, um sorriso, uma palavra, um olhar pode trazer de volta uma pessoa à vida. Então, reconecte-se. Reconecte com você mesmo. Não deixe de acreditar em você nunca. Faça sim, faça vários exames das suas atitudes. Crie uma segunda pessoa. Se tiverem duas, crie uma terceira pessoa para ver como você está se comportando numa relação. Isso é importante. E se houver uma opinião, uma segunda opinião que não seja sua, que venha somar para você, ótimo, absorva. Mas nunca se anule. Nunca se ache pequeno, nunca se ache incapaz, nunca se ache derrotado e no final da caminhada antes da hora. Porque quem dita o final da nossa caminhada não somos nós. Tá bom? Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse vídeo, ter tido essa oportunidade e deixar. E eu acho que o meu canal vai ter esses bate-papos todos os dias. Mesmo que não alcance massas grandes,
mas eu sei que alguém vai ser alcançado por essas palavras de muito amor e de vontade de dividir o que é bom. Tá bom? Fica bem. A gente precisa ficar bem. Porque a gente está aqui para ser muito feliz. Tchau.